Sobre um fundo degradê laranja, magenta e roxo, o título em letras brancas, Encontro com o autor. Numa biblioteca ao fundo, prateleiras com livros. Boa noite. Eu sou Maíra Brito e estou aqui em mais um Encontro com o Autor, o programa de literatura da Câmara dos Deputados. Livro do escritor em exposição numa mesa. É uma parceria entre o Centro Cultural, a Biblioteca e a TV Câmara. E hoje estamos novamente aqui no espaço da Biblioteca da Câmara dos Deputados. Dezenas de pessoas assistem à entrevista. E o nosso convidado de hoje é o premiado autor Itamar Vieira Júnior. Sentados à esquerda da mesa está Itamar. Nosso convite. Obrigado, Maíra. Obrigado, Maria Amélia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, Itamar. É um prazer recebê-lo. Maria Amélia Eloy. Eu vou ler uma pequena biografia do nosso entrevistado. Itamar Vieira Júnior é um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Autor do aclamado Torto Arado, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil, foi traduzido para mais de 20 idiomas, foi adaptado para o teatro e em breve estreia como série de TV. Itamar também é o autor de Salvar o Fogo, romance que acaba de ganhar o Prêmio Jabuti 2024, consolidando ainda mais sua trajetória de sucesso. Natural de Salvador, Itamar é também geógrafo e professor. Sua obra é profundamente enraizada na cultura e nas lutas sociais do Brasil. Além de Torto Arado e Salvar o Fogo, publicou o livro de contos Dora Maar ou A Odisseia e, mais recentemente, seu primeiro livro para o público infantil, Chupim. Vencedor dos prêmios Leia, Oceanos e agora 2 Jabutis, Itamar Vieira Júnior traz em sua escrita histórias profundas e transformadoras, que conectam tradição, ancestralidade e a luta por justiça social. É um prazer tê-lo aqui conosco para este bate-papo. E é claro que depois do Jabuti que o Itamar ganhou com Salvar o Fogo, Maíra eu vou ler um Brito. trechinho da história para quem ainda não conhece. Em Salvar o Fogo, Itamar Vieira Júnior retrata a comunidade Tapera do Paraguaçu, um lugar onde agricultores e pescadores de origens indígenas e descendentes de pessoas escravizadas lutam pela existência. No centro da narrativa estão Moisés, Luzia e Maria Cabocla, irmãos que, além de lidar com seus próprios conflitos familiares, também vão moldando suas vidas para superar as feridas deixadas pela colonização e pela presença que mosteiros e religiosos tiveram em grande parte do interior do Nordeste. Por meio de diferentes perspectivas e tempos narrativos, Itamar constrói uma trama que nos convida a refletir sobre a relação entre a memória, luta e a força que move comunidades inteiras a salvar o que as define. Itamar, lê um trechinho para a gente de Salvar o Fogo. Encontro com o autor, Itamar Vieira Separei aqui Júnior. um trechinho para ler para vocês. As mãos ásperas seguraram a enxada e desceram a terra, chispando junto a seu corpo humilhado. Se daquele chão não brotava urtiga nem capim-navalha, muito menos nasceria batata, inhame e aipim para alimentar a família. Mas precisava trabalhar com sofreguidão, com raiva, com ódio. Afinal, era a terra, o animal, a lhe devorar os anos, e a cada golpe ele devolvia o recebido. Para aquele homem sem futuro, a terra era tão rara quanto o ouro que diziam existir a caminho da serra. Era ainda pior. O ouro não se via em todo canto. O metal não habitava o mundo de uma maneira tão ostensiva quanto a terra. Para a certeza da desgraça de sua gente, a terra não apenas estava em todo canto, em todo lugar. A terra era o canto, era o lugar, e sem este chão não haveria vida para ninguém. Dos pássaros às árvores, dos ricos aos pobres. Nem mesmo os montes se sustentariam em pé, e os rios morreriam antes mesmo de correr. Passo para o trecho seguinte. Quando tudo parecia estar em paz, a paz enviesada e precária dos sobreviventes, acontecia algo. Era a violência dos matadores vingando seus mortos, ou eliminando os obstáculos que impediam a prosperidade de outrem.
Era a barragem a inundar o solo para sepultar sobre água e fúria. Era a transação cordial dos homens de posse que vendem e compram sem pensar por que o fazem. A terra era a riqueza que não se carrega para onde se vai. Se não a podemos levar conosco, assim como as casas, que pelo menos retiremos os dejetos que se encontram nela, nos livrando das tralhas vivas que lá se encontram para nos recordar a feiura do mundo. Maria Cabocla só não correu do fogo porque não chegaram a incendiar seu galinheiro, como fizeram com um dos vizinhos, nem as choupanas onde habitava. Mas tinha notícias de gente que correu das chamas, fossem acidentais, provocadas pela má sorte, ou causadas pela cobiça dos que limpam suas terras da capoeira velha. Queimar os arbustos e a erva daninha era desculpa aceitável, afinal, não podiam queimar bicho e gente. Mas nada mal se a raposa que mata o galinheiro aparece esturricada, ou se o fogo espantasse a gente teimosa que fazia de sua a propriedade alheia. O tempo pode ser um adversário implacável, mas também ajuda a criar couraça nos resilientes. Quando tentaram fazer o mesmo no último chão, esperava com a fé dos vivos, Maria Cabocla e Aparecido deixaram de lado as diferenças e se juntaram aos vizinhos para enfrentar os desmandos sem fim dos que podiam tudo. Não levantaram armas, nem incendiaram a mata, mas se puseram juntos, lado a lado, como hastes finas e flexíveis dos bambus, as que vergam, rangem, mas jamais se quebram. O bambuzal resistiu aos fortes ventos, mas a vida na tapera era diferente e solitária, desagregada. Cada um, na impossibilidade de salvar o todo, se esforçava apenas por salvar a si mesmo. Lindo. Encontro com o autor, Itamar Vieira Júnior. Muito potente, né? Como vários outros trechos do livro. Maria Amélia Eloy. Para mim, um dos trechos mais bonitos é quando o menino Moisés aprende a ler e a escrever. Tem uma parte que você diz assim: explorar as palavras e seus significados era penetrar na alma das coisas, era como ser Deus. E o menino Itamar Vieira Júnior, como é que foi esse início dele com as palavras? Quando você descobriu o poder das palavras, Itamar? É bem interessante. Por mais que a gente escreva ficção, acho que sempre aparece um pouco de nós nas histórias, nas personagens, né? No fundo, toda escrita é escrita de si. Ela é um pouco biográfica também. E eu me lembro muito bem quando eu aprendi a ler e, imediatamente, eu escrevia já algumas coisas naquele momento. E eu acho, hoje, eu estou pensando, eu estou refletindo com a mente de hoje, né? com a consciência de hoje. Mas foi fabuloso descobrir que as palavras poderiam dar nome às coisas que a gente não sabia exatamente o que era. Sentimentos, ações, histórias, trajetórias. Então, ler... descobrir as palavras, para mim, teve um efeito encantatório, de saber que as coisas que a gente sentia e que, às vezes, não sabíamos nomear, não sabíamos dar o nome naquele momento, na infância, poderiam ser capturadas pela palavra, né? A palavra entregava algo que, aparentemente, eu não sabia o que era. Para mim, o efeito foi tão encantatório que eu estou onde eu estou hoje. Neste lugar, falando de literatura, falando de escrita, falando da nossa língua, falando das coisas, né, que nos unem também. Itamar, no trecho que você leu, você fala da terra, você fala da água, e o Rio Paraguaçu é um grande personagem também das suas histórias, né? Ele que nasce lá na Chapada Diamantina e está entortoarado, também está presente agora aqui em Salvar o Fogo, né? Vai criando conexões entre as comunidades.
Qual é a importância para você de falar da água, de falar da terra? E você traz isso de uma perspectiva só de escritor ou o geógrafo está aí presente também? Essas histórias, eu acho que são importantes neste momento para o que eu vou chamar de meu projeto literário. Itamar Vieira Júnior. A partir delas, eu vou refletir sobre o meu tempo e sobre aquilo que para mim importa nesse momento, que é falar sobre territórios, né? Talvez seja a alma do geógrafo também aí convocando para escrever sobre essas coisas, mas é também porque eu entendo terra e território como direitos elementares e fundamentais de qualquer ser humano. Vivemos grandes conflitos no Brasil, no mundo, e muitos desses conflitos têm uma relação com o território, têm relação com a terra. Vejam o que acontece neste momento na Palestina, entre a Palestina e Israel. Vejam o que acontece neste momento entre a Ucrânia e a Rússia. Há muitos outros países em conflitos por conta de território. E, no mesmo país, há muitas pessoas sofrendo ainda pela impossibilidade de acessar, de alcançar o território. Eu gosto mais da palavra território porque ela engloba tudo que você me pergunta. Território não é apenas terra, território é a paisagem. O território tem as águas, né? Tem tudo aquilo que é vital para a existência e sobrevivência dos seres vivos. Eu nem digo dos humanos apenas, dos seres vivos. Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Ao mesmo tempo, essa história do rio, em Torto Arado são 2 rios, o Rio Tinga e o Santo Antônio. E a fazenda Água Negra está ali no meio, entre os dois, quase que como uma ilha, entre os 2 rios, cercada pelos 2 rios. Esses rios são tributários do rio Paraguaçu, que é este rio maior que aparece em Salvar o Fogo. Ao mesmo tempo, é uma metáfora sobre a história, né? O tempo é como um rio. Ele está sempre avançando, ele está sempre se dirigindo, se destinando a algum lugar. E a história dos 2 romances se atravessam também, de alguma maneira. São histórias que falam de pontos de vista diferentes e em situações diferentes sobre algo que é tão vital, tão fundamental para a nossa existência, que é o território, que continua a ser negado. Todos os anos, no Brasil, inúmeras pessoas ainda morrem em conflitos fundiários por conta dessa disputa de território, né? Muitos, no passado, também morreram por causa disso. E a gente não tem, num horizonte próximo, uma solução para esses conflitos que ainda, de alguma maneira, nos envergonham, né? E tiram a dignidade da pessoa humana, porque não há vida sem território. São obras que se passam, por acaso, no meio rural. Mas, quando eu falo de território, eu estou falando de todos nós que habitamos as cidades, que trafegamos nas ruas, que precisamos de um chão para habitar, para morar, precisamos de uma casa. Ao mesmo tempo, continuamos... As cidades estão cheias de pessoas que não têm onde viver, né, que vivem em situação de rua. Ou seja, este é um problema que é elementar, e estamos muito longe... estamos longe ainda de encontrar algo que solucione esse conflito. E, para mim, a literatura é esse campo, esse instrumento que me ajuda a registrar como eu compreendo o mundo e, ao mesmo tempo, me ajuda a refletir sobre este mundo. E convocar os leitores a refletir comigo também, né? O que é muito bonito na sua literatura é que você consegue tratar desses temas sociais urgentes, mas também com muito lirismo, usando metáforas, um cuidado com a linguagem, né, uma forma muito literária mesmo. Maria Amélia Eloy. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que você constrói essas histórias. Nascem primeiro as personagens ou você pensa primeiro no tema?
Como é que você faz? Porque nós temos personagens muito vivas, né? Assim, com defeitos, mas também com qualidades, como a Luzia, por exemplo, que é uma personagem muito rica, muito potente, de Salvar o Fogo. Você pode falar para a gente como é que constrói essa narrativa com esses personagens? Essa é uma questão. De vez em quando me convidam para falar sobre literatura, para ministrar alguma oficina para interessados em escrita. E eu sempre digo, Maria Amélia, que primeiro chegam as personagens. Para mim, é impossível, é até possível, mas o resultado nunca será bom. Pensar num tema antes das personagens. Elas precisam aparecer primeiro. Elas é que fazem a literatura. Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Sempre são elas que chegam. E as personagens, assim como nós, elas são atravessadas por nossa história. Elas são atravessadas por tanta coisa, né? Por nossa história social. Elas carregam consigo essa experiência que nós depois vamos chamar de temas, né? Fala disso, fala daquilo. Mas nada disso seria possível sem elas. Então, o tema nunca chega. Eu preciso, primeiro, me apaixonar por essa personagem, pelas personagens que fazem essa história. E aí, depois, eu vou entendendo a vida delas. E a vida delas não é diferente da nossa. Quantos temas atravessam nossas vidas, né? A experiência de ser mulher, a experiência de ser homem, a experiência de ser branco ou negro, a experiência de ser mestiço, a experiência de ser rico ou pobre. As pessoas carregam isso com elas. Esses são os temas, os que a gente chamaria de tema. Mas o que me interessa e importa são essas personagens, né? E eu acho que eu preciso aproximá-las da vida. É bem como você disse. Eu preciso conferir a elas. Nenhum de nós pode ser explicado e justificado de uma maneira simplória. Todos nós somos seres complexos. E eu preciso aproximar essas personagens da vida. Elas não podem apenas acertar, elas precisam errar também, porque isso é que me mostra, isso é que me aproxima da experiência humana. Então, sempre as personagens chegam primeiro. Elas é que aparecem. Às vezes aparece uma, e aí ela carrega consigo outra personagem. E daqui a pouco, quando eu já sei bastante delas, outras vão chegando. E é assim que eu vou entendendo a história. Itamar, o Torto Arado, junto com o Salvar o Fogo, eles estão no mesmo projeto, né? Você está realmente escrevendo uma trilogia? Maíra Brito. Conta pra gente, como é que você sabe que começou um primeiro livro, até onde essa história vai no primeiro livro, e ali você pensa, encerrou, e eu vou continuar num segundo ou num terceiro. Como é que você dimensionou para ter assim, um projeto único, dividido em 3 livros diferentes? Quando eu comecei a escrever Torto Arado... Itamar Vieira Júnior. Torto Arado tem toda uma história antes, assim, mas essa versão que veio a público, eu comecei a escrever um livro. Mas lá pela metade da história, eu sabia que a história iria se desdobrar. Eu percebi que eu senti que eu não ia conseguir esgotar aquilo que eu queria esgotar naquele processo. Tanto é que quando eu publiquei o livro aqui em 2019, ele saiu primeiro em Portugal, depois saiu no Brasil, porque eu não tinha uma editora para publicar aqui. Quando ele saiu no Brasil, eu escrevi para o editor. Fiz uma longa carta para ele, acho que para tentar convencê-lo de publicar também, e juntei reportagens, coisas que tinham saído sobre o livro em Portugal. E eu escrevi para ele que esse era a primeira parte ou começo de um projeto que prosseguiria. E aí eu vislumbrei um tríptico, né, uma trilogia sobre essa história que se desdobra não necessariamente com as mesmas personagens, mas uma ou outra personagem aparece nessa história. Acho que meio para indicar a todos que nós vivemos em rede, né?
Esse mundo, somos atravessados. Quantas vezes a gente conhece alguém e aí, tempos depois, a gente descobre que aquela pessoa conhece uma pessoa que é importante ou que nós conhecemos. Acho que essas histórias se conectam dessa maneira. E eu descobri que a história se desdobraria durante a escrita do primeiro. Nesse momento, eu estou escrevendo de uma maneira ainda muito conturbada, muito inconstante, porque essa é outra coisa que eu não estava preparado, que o mundo exige hoje dos autores, né, uma circulação com o livro, que eu acho que não existia antes, né? Imagine o Machado de Assis indo para feiras literárias. Ele não teria escrito metade do que ele escreveu, né? Então, eu tenho que me habituar com isso, que para mim a tarefa de escrever era apenas escrever. Mas não. Eu acho importante também encontrar os leitores, fazer a literatura circular. Acho que se a literatura brasileira tem circulado muito no nosso tempo, é graças a isso também, né? Essa disposição que os autores têm de encontrar os leitores. Mas foi durante a escrita do primeiro livro que eu senti que essa história se desdobraria em outras histórias. E espero encerrar este ciclo com o próximo romance. Que é o que está em andamento. O que está em andamento, que eu não sei quando será publicado. Mas eu até brinquei que, quando estiver pronto, eu faço o primeiro lançamento na capital, em Brasília. Gostei. Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Chegaram várias perguntas já. Maíra Brito. Algumas delas têm uma mesma curiosidade, porque como estamos na Câmara e nossa plateia... Estamos em Brasília, então, um território onde muitas pessoas trabalham no serviço público, então as pessoas têm essa curiosidade de saber como foi a rotina de escrever o Salvar o Fogo e a sua decisão de pedir licença para se dedicar à literatura, da Beth Thomas. Uma outra também quer entender como é essa dinâmica, essa vivência. Deixa eu ver se tem um nome. Não tem o nome de quem mandou essa daqui. Mas a própria Maria Amélia já também disse, gente, como é conciliar as coisas? Conta pra gente, por favor. Por incrível que pareça, era mais fácil antes. Itamar Vieira Júnior. Eu sou servidor licenciado do INCRA e há 18 anos eu trabalhei no INCRA, né, por 18 anos. E quando eu escrevi, antes de Torto Arado, eu publiquei 2 livros de contos. Publiquei Dias, que venceu um prêmio literário na Bahia, e depois publiquei A Oração do Carrasco, a partir de um edital da Secretaria de Cultura do Estado, que tinha um eixo lá, literatura, e o projeto era a publicação. E eu publiquei, e foi meu primeiro livro indicado ao Prêmio Jabuti, em 2018. Depois, esse livro foi reeditado como Doramal Odisseia pela Todavia. Escrevi Torto Arado também. Como era a minha rotina? Eu até conversei aqui um pouco antes, não foi, Maíra, com você? Eu trabalhava no INCRA 40 horas por semana, pela manhã e pela tarde, né? E aí eu tinha um terceiro turno, que era o turno de escrever. Era o turno da escrita. Eu chegava em casa, tomava um banho, comia algo e escrevia por 3, 4 horas seguidas, né? Quando a gente está num projeto de escrita, eu acho importante ter essa rotina, essa constância. Não dá para escrever hoje, um dia nesta semana e um dia na próxima semana, porque a coisa não flui. Você precisa sentar e escrever todos os dias. Tem dias que vai sair 3 páginas, talvez, né? E tem dias que você vai escrever um parágrafo, e tem dias que você vai escrever uma frase, e aí vai ficar imaginando a história. Escrever não é só o ato de escrever. Existe um processo de escrita que antecede a escrita, como nós conhecemos. Estamos vivendo a história o tempo todo. Mas era mais fácil. Quando eu recebia muitos convites. Torto Arado começou a ser traduzido para vários idiomas, e as editoras querem que a gente vá fazer lançamentos lá fora. Hoje são 28 idiomas. Torto Arado está em 28 idiomas. E aí eu tinha que negar muitos
muitos convites, porque eu não podia me ausentar como servidor, né? Eu só podia viajar nas férias, né? A gente, não sei aqui na Câmara, mas no Executivo a gente pode dividir as férias em 3 períodos por ano, né? Os 30 dias em até 3 períodos. Aí eu tinha que esperar esses momentos para poder aceitar convites. E eu resolvi pedir uma licença sem remuneração para experimentar um pouco disso, né? E saber onde é que vai dar. E poder acompanhar o que está acontecendo com o livro fora do Brasil também. E resolvi pedir, achei que eu teria mais tempo para escrever, mas eu tinha mais tempo antes, né? Agora eu tenho menos. É curioso isso, né? Porque, Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Antes eu não precisava estar em tantos lugares, então ter essa rotina em casa ajudava. Eu ainda preciso encontrar esse equilíbrio entre uma coisa e outra. Quantos convites eu posso aceitar por ano e aquele tempo que eu preciso me recolher para escrever. O José Saramago, uma vez eu ouvi uma entrevista dele, o José Saramago, depois que ele ganhou o prêmio Nobel, ele restringiu, ele só fazia 3 meses de divulgação, circulação com os livros, e aí passava literalmente 3 meses viajando daqui para acolá. E o resto do tempo ele escrevia. Ele foi um dos poucos autores que continuou a produzir bastante depois de receber o Nobel, porque ele tinha esse método, né? Então ele se recolhia e ele continuou a escrever até a morte dele. Ele escreveu. Eu acho que eu preciso encontrar esse equilíbrio. Uma parte do ano eu faço divulgação e outra parte do ano eu me recolho para escrever. Mas estou aprendendo, eu ainda sou um aprendiz, então vou aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. Vai funcionar, com certeza. Uma bibliotecária escolar, que não disse o nome, Maria Amélia Eloy. diz o seguinte: sou bibliotecária escolar e trabalhamos suas obras na escola. Vivemos em um período que algumas literaturas estão sendo censuradas nas escolas. O que você acha das suas obras fazerem parte das leituras dos jovens, deles sentirem vontade de buscar e ler Torto Arado, por exemplo? Eu quero aproveitar para fazer um complemento, Itamar, Maíra Brito. porque seus livros, como você falou, têm chegado a, inclusive, outros países, né? E eu queria também saber um pouco dessa recepção desses leitores, mas pensando nos leitores que são retratados na história, né? Você tem retorno de como é que as comunidades recebem os seus livros, né? De repente, lá em Tapera do Paraguaçu, como é que as pessoas receberiam seus livros, receberiam essas histórias, se elas se identificam, mas... Água Negra também. E é tão curioso, porque depois as pessoas botam lá no mapa, no Google Earth. Itamar Vieira Júnior. Outro dia eu abri as pessoas estão me dizendo assim, eu abri a Fazenda Água Negra existe, eu abri o Google, tem lá... pôs o mapa, porque ia viajar para Chapada, e aparece lá, Fazenda Água Negra. Eu digo, não, gente, não... E eu posso dizer alguém que vai não batizar, existe. alguém vai batizar. Eu posso dizer que não existe, porque eu conheço muito bem a região. Foi anos trabalhando lá, não tem nenhuma Fazenda Água Negra. Mas é engraçado como as coisas acontecem. É a mesma coisa Santa Rita Pescadeira, a encantada que aparece em Torto Arado. Não existe mais nenhum... jaré. Eu não tenho conhecimento de nenhum jaré onde ela apareça. É uma coisa antiga que estava na memória das pessoas. E eu achei curioso, e por isso ela vem para o livro, né? Como eu ficaria intimidado se eu tivesse que retratar um encantado tradicional, como nós conhecemos, Iansã, Tupinambá, que ainda está lá circulando. Como ninguém sabia nada sobre ela, me abriu um leque de possibilidades para criar, tanto que o ritmo, a dança dela, tudo eu inventei, assim. Eu imaginava, Santa Rita Pescadeira, como é que ela deve... não é um lugar próximo ao mar, né? Então, ela evolui, a dança dela evolui como se fosse o rio correndo. Ela joga... pescadora, né? Uma corruptela da palavra. Ela joga uma malha, uma rede... para deveria apanhar peixes, mas naquela comunidade, no ritual, ela está levando as misérias, as desgraças das pessoas embora com ela, né?
está livrando as pessoas daquilo. Mas tudo isso foi imaginado, foi criado. E daqui uns dias ela vai aparecer num terreiro de Jaré, eu não tenho dúvidas, porque você está chamando ela. É engraçado como isso é fabuloso, porque só a literatura consegue fazer isso, né? Porque a gente vive as histórias. E eu estou falando isso porque eu sou leitor. Então, a gente vive as histórias, a gente sente essas Encontro histórias. com o autor Itamar Vieira Júnior. E as histórias, para viverem novamente, elas precisam do nosso corpo, do corpo de quem lê, né? Porque nós lemos com os olhos, encadeamos tudo ali da história com a mente. A gente se arrepia, a gente chora, né? A gente se emociona, a gente sente raiva também, às vezes. A gente se envolve inteiro com a história, porque está vivendo isso com o corpo. Então, é absolutamente normal, natural. Se algum dia a Santa Rita Pescadeira aparecer lá no Jaré, acho que vai ter sido influência dessas leituras, né? Do que os leitores viveram, encontraram com essa história. Eu acabei levando a pergunta para um outro caminho, né? Maíra Brito. Comenta para a gente também o que a bibliotecária escolar falou sobre como é chegar a sua obra para os estudantes, qual é a experiência que você tem em encontrá-los e saber que a sua obra está nesse contexto escolar. Sim, para mim é fabuloso. Primeiro porque quando eu escrevi essa história, eu não tinha em mente um público. Itamar Vieira Júnior. Você até tem, porque ninguém escreve para si. Era a história que eu queria escrever, mas quem escreve quer comunicar algo para alguém. E esse alguém é o leitor. E a gente não conhece esse leitor, né? Ou acha que conhece. Quando eu escrevi Torto Arado, eu já tinha publicado 2 livros. Algumas pessoas já tinham lido o que eu tinha escrito. Então, você tem em mente essas pessoas. Você se dirige a elas enquanto você escreve. E eu nunca esteve nesse lugar, jovens, adolescentes, porque eu já tinha passado dos 30. E eu acho fabuloso, porque o livro foi adotado pelo PNLD Literário. Ano passado chegou uma quantidade grande às escolas públicas e de todo o Brasil. E de lá para cá eu tenho sido informado, os adolescentes, né, os estudantes me marcam nas redes sociais, eles fazem as coisas mais bonitas, eles criam música, eles declamam lá o texto, eles fazem peças de teatro, eles fazem feira de arte com a história. Eu vejo um envolvimento, um engajamento tão grande deles, assim, é muito positivo. Da mesma maneira, o bom desses programas, como o PNLD, é que não distingue ninguém, chega na cidade, chega no campo. E eu vejo essa história chegar nas comunidades quilombolas. E, muitas vezes, eu tenho notícias das pessoas que leram, né, e que trabalham esses textos. Eu fico muito feliz. Espero, sinceramente, que continue a chegar, né, e onde não chegou, a história continue a chegar. E que os leitores, os estudantes, também se reconheçam nessa história, porque, afinal, é uma história nossa, é uma história brasileira. A Flávia Ribas, que é também escritora e jornalista, Maria Amélia Eloy. Que você falasse um pouco sobre Chupim e a diferença do processo criativo para o livro ilustrado. O texto foi pensado originalmente para o público infanto-juvenil? Foi pensado para o público infanto-juvenil. E eu precisei encontrar, assim, ao mesmo tempo que eu não queria abrir mão de algumas coisas, de um projeto de escrita, de um projeto literário, eu também não queria subestimar as crianças com que eu estou, né, me comunicando. Eu tinha esse desafio de escrever uma história simples, que falasse sobre coisas relevantes, importantes, que pudesse chegar a este público, né? Eu confesso que, como eu já venho de uma rotina de escrita para o público adulto, foi um desafio no começo. Será que eu encontro? Será que eu não vou encontrar essa linguagem? Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Escrevi e reescrevi muitas vezes essa história, até encontrar o tom que ela deveria ter. E depois a gente escolheu essa artista, né? Convidamos a artista para poder
fazer a arte do livro e me ajudar a contar essa história. Acho que só por isso, o processo é bem diferente. É um processo que envolve muitas pessoas. Cada livro infantil é um livro diferente, né? É um objeto diferente, porque eles têm tamanhos diferentes, páginas diferentes, cores diferentes. Envolve um artista diferente aí para me ajudar a contar essa história. É um processo que envolve muito mais pessoas. O livro para adulto envolve bastante profissionais, mas a gente não tem contato com essas pessoas, nem acompanha tudo, né? A gente só vê a capa e pronto, e depois encontra o livro. O livro infantil não, envolve muitas coisas, né? Então foi um processo bem rico, bem interessante. Eu comecei com um pouco de receio, mas depois, quando eu terminei, quando eu vi tudo pronto, me deu vontade de voltar mais para frente também com outras histórias. E cada vez que eu encontro algo, que eu vejo algo, eu digo, isso aqui dá uma história interessante, uma história para a infância interessante. Eu vou voltar aqui para as perguntas da plateia. Maíra Brito. Itamar, para você como autor, você ainda tem desafios no mercado editorial? Você sente isso? Que dicas você daria para um jovem autor? E tem uma outra pergunta da Lúcia Afonso, que ela fala que é do coletivo de mulheres maduras, e o que você recomenda para quem quer escrever o primeiro romance? Então, olha as dicas. A Lucy já foi nossa entrevistada aqui no Encontro com o Autor, inclusive. Eu acho que os desafios sempre vão existir, né? São muitos os desafios. Eu me sinto um aprendiz ainda. Eu gosto de observar aqueles que estão nessa estrada há mais tempo, até para me preparar para o futuro, para saber, né, onde eu posso estar, onde eu posso chegar. Eu aprendo sempre com os autores. E aprendo, sobretudo, quando eles compartilham o seu processo criativo, porque me ajuda a refletir sobre o meu, né? Sabendo do deles, eu reflito sobre o meu também. E aí eu entendo mais o que eu faço. Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Isso é importante. Dicas para quem está começando, eu acho que a dica mais importante é a paciência. É a paciência para esperar o tempo das coisas. O trabalho da escrita não necessita que a gente... Não é assim, sentar e vou escrever. Eu acho que você precisa ter um tempo de amadurecer essa história, de conviver com essa história. Eu sempre brinco, eu faço uma analogia com o trabalho do antropólogo. O antropólogo tradicional, como o Malinowski, o Levi-Strauss, né? Como o Viveiros de Castro, ele vai para uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola ou qualquer outro grupo étnico, e ele faz uma imersão naquilo. Ele aprende a língua, ele passa muito tempo, ele observa, ele anota muita coisa, né? Tanto que a mítica do caderno de campo de um antropólogo é uma coisa que existe. Todo mundo quer ver o caderno de campo de um antropólogo. Eu acho que com o escritor é muito parecido, assim. Só que esses personagens não estão neste mundo, estão neste mundo. Este mundo que a gente carrega. E você precisa estar entre eles. Só depois que o antropólogo convive muito tempo com os sujeitos da sua pesquisa é que ele escreve sobre esses sujeitos. Da mesma maneira, só depois que a gente vive muito tempo com esses personagens aqui, nesse mundo, é que a gente escreve sobre eles. Por isso que eu digo que essa escrita do corpo, né, essa escrita da mente, do corpo, essa escrita que não é necessariamente uma escrita como a gente conhece, ela é importante, porque ela antecede a escrita como a gente conhece. Então, a paciência é importante, é necessária. Você precisa amadurecer essa ideia. Essa ideia não vai ser amadurecida no papel. Ela amadurece em você. Mesmo que, quando você comece a escrever, você sinta que começa achando que sabia muita coisa sobre a história. E aí você descobre que não sabia muita coisa, porque a escrita vai modificando essa história. Mas é importante ter esse momento antes. Dicas. Uma vez eu vi um amigo que é escritor,
ele encontrou a Lígia Fagundes Telles e fez uma pergunta, essa mesma pergunta para a Lígia Fagundes Telles. Que conselho a senhora daria para um escritor em começo de carreira? E a Lígia era bem-humorada, não sei se vocês já viram entrevistas, né? Ela tinha um senso de humor muito aguçado, muito refinado. E ela fez assim para ele: pegue um papel e uma caneta. E ele já tinha na mão, né? Que eu vou dizer para você. Anote aí: leia, leia, leia. E ele assim, né, meio envergonhado, escreveu, estava na frente da Lígia. Depois ela fez assim: anote mais, escreva, escreva, escreva. Mas na simplicidade dessa sugestão dela, né, desse conselho, eu acho que reside tudo aquilo que a gente precisa para poder escrever. Nenhum bom escritor é um mau leitor. A leitura, ela é importantíssima para que a gente escreva. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou lendo muitas coisas, porque eu preciso estar imerso em linguagem. Esse é o trabalho do escritor. Ele está produzindo linguagens. E, para que eu produza linguagens, eu preciso estar imerso em linguagem, né? Uma máquina, para rodar, ela precisa ou de energia elétrica, ou de combustível fóssil, né? Ou de qualquer outra coisa, ou de energia solar, mas ela precisa de algo. E aquilo que me alimenta a minha escrita, é o que eu leio também. E escrever é um exercício que nunca deve ser interrompido, nunca deve parar. A escrita, ela só tende a se aperfeiçoar. Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Para que ela se aperfeiçoe, precisamos escrever com frequência. Escrever sempre, todos os dias. Então, a melhor dica é: leiam todos os dias, escrevam todos os dias. Eu não tenho tempo. Inventem esse tempo, né? Escrevam no transporte público, a caminho de casa, em casa, aquele tempo que a gente desperdiça no celular, nas redes sociais. Ele pode ser revertido em coisas interessantes. Nada contra as redes sociais, tá, gente? Eu não sou maniqueísta. Acho que as redes sociais têm um papel importante em algumas coisas, muito negativo em outras coisas, né? Mas a gente pode fazer um bom uso de tudo isso. E a rede social, por exemplo, conseguiu fomentar clubes de leituras, reuniu leitores, faz a divulgação de livros e trabalhos melhor do que qualquer imprensa, às vezes. Então, eu não sou maniqueísta de dizer que é bom e que não é. Mas as pessoas perdem muito tempo vendo vídeos no TikTok, né? ou sketches, outras coisas. A gente acha que pode encontrar um equilíbrio. E ler e escrever é importante para quem quer começar, para quem já está nessa estrada. E o que eu poderia dizer mais? A paciência, que eu já disse, né? Ter paciência, porque as coisas acontecem no tempo certo. O que às vezes acontece para quem está começando é Maíra que Brito. começa um texto, não termina, começa outro, não tem certeza se aquilo já é um livro. Você tem várias escritas ao mesmo tempo, começa a escrever um livro, de repente para ele, deixa ele descansando, começa outro. Como é que você sabe que, não, agora eu tenho que me dedicar para essa história? Assim? Olha, porque o corpo está pedindo isso, a história está pedindo isso. Mas eu me deparo com os mesmos problemas. Itamar Vieira Júnior. Por exemplo, vou dar um exemplo. Torto Arado, eu escrevi de um fôlego, mas eu não escrevi na ordem que aparece no livro. Eu acho que é importante vocês saibam isso, assim, quem tem interesse. Porque você entende a história à medida que você escreve. Ou seja, para quem leu Torto Arado, eu comecei a escrever essa história, essa versão que veio a público, porque tem uma versão anterior, mas essa que veio a público, eu comecei a escrever a partir da morte do pai, do Zeca Chapéu Grande. E a morte do pai está na metade do livro. Só depois de escrever 50 páginas, eu entendi que ali não era o começo, eu precisava de outro começo. Salvar o Fogo foi da mesma maneira. Eu escrevi 40 páginas. E depois eu entendi que a história não era... Eu não poderia escrever a história naquele tom. E eu joguei 40 páginas fora. E comecei de um outro ponto da história. Ou seja, você vai entender na escrita, no próprio processo. Eu tenho vivido isso com o romance que eu estou escrevendo. Escrevi
8 capítulos, 8 ou 10 capítulos, mas eu já reescrevi esses capítulos várias vezes. Mudei o foco narrativo. Começou em primeira pessoa, depois mudei para a terceira, depois mudei para a primeira, depois mudei para a terceira de novo. E todas as vezes que eu mudo, a história, assim, o mote da história é o mesmo, mas a escrita muda completamente, até que eu me sinta confortável para prosseguir. Mas eu acho assim, saber sobre o que escrever, eu acho que isso não é muito difícil, é o corpo que diz. Mas se não prospera, paciência, deixa de lado e parte para outro projeto. Ainda não aconteceu comigo, assim, de deixar projetos de lado e partir para outro. Eu sou obstinado, eu fico ali me debatendo. E entendo que essa batalha ela é normal, ela é natural. Até você encontrar o tom da história, você precisa ter essa obstinação e essa resiliência de saber que nada é perfeito e que você vai, em algum momento, você vai encontrar um rumo dessa história. Chegaram várias perguntas aqui. Maria Amélia Uma delas Eloy. é da Mima Carfer. Ela pergunta o seguinte: como foi para você ver seu trabalho virar série de TV e uma peça de teatro? Uma não, né? Na verdade, já tem musical, peças também. Você pode falar para a gente? Tem. São dois espetáculos teatrais. Virou música do Rubel também. Eu nem conheci o Rubel. Ele fez uma música, me apresentou e colocou no último álbum dele. E alguns leitores, às vezes, é fã do Rubel e escutam a música e depois vai ler o livro, porque não conhece o livro. Sobre a série que anunciaram, eu não acompanho nada. Primeiro, porque já é difícil. Fazendo tanta coisa, escrever, aí eu não fico acompanhando as coisas como estão. Eu deixo isso para os agentes cuidarem, para a editora cuidar, e não acompanho o que está acontecendo. Às vezes me informam. Então, há 2 anos saiu a notícia. Eu sei que fizeram a sala de roteiro, produziram o roteiro da série, mas eu não li o roteiro, eu não sei como anda. Encontro com o autor Itamar Vieira Júnior. Sempre me pergunto e eu não sei o que dizer. Não sei como anda. E nem quero me aborrecer perguntando também. Como está? Vai demorar? Não sei o quê. Porque eu não quero guardar essa ansiedade. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E foi adaptado para 2 espetáculos teatrais, Torto Arado. Um da Cristiane Jatahy, que, por questões de contrato, não pode circular no Brasil. Então, já passou por 17 países. A última temporada foi no México. É um espetáculo interessante para quem conhece o trabalho da Cristiane Jatahy. Mistura dramaturgia e cinema, né? Ela trouxe atores locais. Ela foi para Chapada, encontrou a filha de um curador, a Gal Pereira, que é uma das atrizes do espetáculo. Pelo menos está circulando há 2 anos com esse espetáculo. E, enfim, é um trabalho muito, muito interessante. Teve gente aqui na plateia que já assistiu o espetáculo da Cristiane. E o musical é o contrato do Brasil, né? Então, esse contrato já tinha sido assinado há 3 anos. Eu não sabia, que eles também não tinham muito claro o que seria, era uma dramaturgia. E esse ano eu fui informado que era um espetáculo musical. Por conta da minha agenda, eu não consegui nem acompanhar. Eu era convidado para acompanhar ensaios. Eu li a dramaturgia depois de pronta. O Aldre esteve aqui, né? O Aldre Anunciação esteve aqui. Ele participou com o Elísio Lopes Júnior. Eu li a dramaturgia, mas ler um texto você não consegue ver, né? Eu não sou do teatro, então não consigo ver. E aí eu fui assistir o espetáculo e fiquei muito positivamente surpreendido, assim, porque é um espetáculo muito bem cuidado, muito, muito brasileiro. Eu fiquei muito satisfeito. Tem todo um trabalho de criação em cima do livro. Não é uma transliteração do livro para o palco. Eu acho que a alma foi preservada, as personagens, a história. Mas ali tem composições do Jarbas Bittencourt, tem um trabalho de cenário, tem um trabalho de figurino, de iluminação, que dá vida, né, a essa história, assim. E é outra coisa, são os atores
emprestando o seu corpo para contar essa história, né? Não são mais palavras apenas, é o corpo inteiro. E eu fiquei bem surpreso. Apresentaram 28 sessões em Salvador, todas esgotadas. Agora foi para São Paulo, foi a maior confusão também. Porque 21 sessões, e no primeiro dia, quando abriram a bilheteria, esgotou tudo também. E as pessoas estão pedindo mais, ficam lá nas redes sociais, quem me vende um ingresso e tal. Isso é bom, né? Porque, de alguma maneira, mostra o interesse dos leitores, renova o interesse daqueles que conhecem o livro. E dos que ainda não leram o livro, acho que também leva a ler, né? Mas acho que o espetáculo está completamente sintonizado com o Brasil, com o nosso tempo, com as coisas que temos debatido publicamente. Eu gosto de ser surpreendido, por isso que eu não acompanho. Algumas vezes eu serei surpreendido negativamente, mas não tem como controlar tudo isso. Se eu acompanhar tudo, eu não faço mais nada, né? Eu já estou reclamando do tempo da escrita que não... Itamar, Maíra Brito. Com a sua literatura, a gente conheceu personagens que, em alguns lugares, serão pessoas reais, né? Terão dramas parecidos com os seus personagens. Mas a gente também começou a conhecer outras pessoas, influências que você teve. E aí tem uma pergunta do Fabiano Sobreira, que é arquiteto, perguntando qual a influência do pensamento do Milton Santos em sua obra. Olha, o Milton foi muito importante em minha vida, por inúmeras razões. Itamar Vieira Júnior. Quando eu estava na universidade, quando eu comecei na universidade, estudante de baixa renda, eu tinha dificuldade até para me manter como estudante na universidade. E eu fui orientando de Maria Auxiliadora da Silva. Entrei num projeto de pesquisa ali, com promessa de uma bolsa, né? E ela trabalhou com Milton, muito generosa, e ela lembrou de um desejo antigo do Milton e falou para a família Milton, para a família Santos, em particular para Maria Helene Santos, que é a viúva dele. Ele tinha acabado de falecer, foi em 2001 ainda. E ele tinha um desejo, porque o Milton tinha os direitos dos livros, ele era aposentado pela USP, e, nos anos 90, ele foi reintegrado à Universidade Federal da Bahia porque ele foi perseguido na ditadura militar e foi demitido sem direito à defesa, sumariamente, né, como perseguido político. Ele foi para o exílio e aquilo nunca foi resolvido, e nos anos 90 resolveu. E aí o Milton ficou com 2 aposentadorias. Qualquer outra pessoa poderia ficar quieto, né? Era direito dele. E ele disse que queria ajudar estudantes carentes, o Milton Santos, com essa reserva. E a viúva tinha conhecimento disso. E aí começou com esse projeto. Eu carrego esse orgulho de ter sido o primeiro bolsista Milton Santos. Hoje, acho que muitos já passaram. Se eu não me engano, confere 10 bolsas ao mesmo tempo, entre graduação, mestrado e doutorado. Já foi institucionalizada pela universidade. O recurso continua a ser da família Santos, mas, enfim, beneficia muitos, em 20 anos, porque tem 20 anos isso, beneficiou muitos e muitos estudantes. E meu encontro com o pensamento dele foi dessa maneira, né? O Milton foi esse pensador importante na minha história, na minha trajetória. O Milton tinha uma visão de mundo muito sofisticada, muito apurada. Faz uns 2 ou 3 anos, a Record, que publica uma parte da obra do Milton Santos, me convidou para escrever o prefácio de Por uma Outra Globalização. E eu tinha lido 20 anos atrás, como estudante, esse livro. E, bom, minha vida mudou muito, né? Eu incorporei muitos outros pensamentos. E quando eu reli o livro, eu fiquei absolutamente fascinado, porque eu disse, nossa, esse livro não envelhece. O Milton tinha esse pensamento sofisticado. Ele conseguia ver além do tempo dele. Ele era uma pessoa muito erudita nesse sentido. Ele conseguia ir além do pensamento, do momento que ele estava vivendo. E era um livro escrito
se não me engano, no fim dos anos 70, mas absolutamente atual, porque tudo que está ali temos vivido. Sempre me perguntam assim, como é que você concilia o geógrafo com o escritor? E eu digo, na minha cabeça não existe nenhum tipo de conciliação, é a mesma pessoa. Eu não me divido entre geógrafo e escritor. Eu sou tudo ao mesmo tempo, né? Tudo aquilo que me forma. E é impossível escrever deixando algumas coisas de lado. Eu vou escrever com essa leitura do geógrafo, do sociólogo, do antropólogo. Essas leituras também norteiam minha escrita literária. É impossível separar. Se eu fizer isso, eu não vou estar sendo respeitoso comigo mesmo. Que programa incrível, Itamar. Nossa, o debate de hoje rendeu, né? Quero agradecer muito a sua presença, por ter vindo até aqui à Câmara, à biblioteca da Câmara. Agradecer também essa plateia que veio prestigiar o programa, veio prestigiar o Itamar. Essa foi uma das maiores plateias que a gente já teve aqui no Encontro com o Autor, né? Então, obrigada, que sua carreira traga ainda mais livros, mais histórias tão envolventes como as que você já escreveu. Mas o programa de hoje acaba aqui. Semana que vem tem outro programa no ar na TV Câmara. Mês que vem, programa novo, outro escritor, não só daqui de Brasília, mas do Brasil todo. Escritores premiados, escritores que estão começando. E é isso por hoje. Obrigada, Itamar, por este bate-papo tão maravilhoso e pela sua literatura, que tanto nos emociona. Agradeço também a presença de todos. E muito sucesso nos próximos projetos. Muito obrigado, Maria Amélia. Muito obrigado, Maíra. Muito obrigado à audiência que nos acompanhou aqui. Foi um prazer estar nessa casa, estar nesta biblioteca tão importante. Espero reencontrá-los outras vezes. Ótimo. Todos sorriem. Créditos na tela. Sobre fundo degradê laranja, magenta e roxo, o título em letras brancas, Encontro com o Autor. Logo, Câmara dos Deputados.